compartilhar. Então, isso. Todo mundo está vendo? Tá, deixa eu ver aonde aqui. Aqui. Tá. Então, hoje eu estava comentando com o Felipe que eu tenho que terminar a aula às 11h30, porque tenho à tarde uma bateria de exames na garganta, mas a partir da semana que vem não vai ter problema. No sábado eu vou pegar um equipamento de som na UERJ, e aí, a partir de segunda-feira, vou usar um microfone, esse aparelho de som que eu tive que me equipar, então vai voltar tudo tranquilo mesmo. Então, talvez a aula hoje vai ser um pouquinho assim conceitual, né? Mas a gente precisa, às vezes, de esclarecer certos conceitos, né? Porque justamente não são tão simples, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar de novo é um pouquinho sobre esse famoso teorema de Reich-Leader. Isso. Então, o que o teorema de Reich-Leader evidencia de uma certa forma? Então, nós vimos que temos um espaço de Hilbert construído desta forma, temos aqui o vácuo, e depois temos a soma direta de produto tensor de H1, sendo que H1 é o espaço de Hilbert, chamado de uma partícula. Ok. Então, o teorema de Reich-Leader, então, ele diz que eu tenho o meu espaço-tempo, eu tenho uma região M do meu espaço-tempo, aqui, e agora eu vou definir, digamos, a álgebra polinomial na região M como sendo o span aqui tenho, então aqui pego produtos e combinações de campos, e F1, Fn são funções testes com suporte em M, ou seja, o suporte das funções Fi está contido na região M, ou seja, essas funções são não nulas, só nesta região aqui. Ok? Perfeito. Essa aqui é chamada de álgebra polinomial, ou seja, a álgebra gerada pelos polinômios nos campos, e se eu precisar, eu posso trabalhar com um outro tipo
de álgebra, que é a álgebra dos operadores, bounded, ou seja, ao invés de pegar os próprios campos, que são objetos unbounded, simplesmente a gente pega os operadores de while, ou seja, exponencia, e faz a mesma coisa. Esses aqui são os estados coerentes, como a gente já viu. E atua no vácuo. E as Fs são as mesmas, né? Os suportes de Fi está contido em M, ok? Então, esse aqui é uma álgebra de operadores bounded, que por serem bounded, tem propriedades assim mais adequadas para podermos enfrentar, digamos assim, a questão do emaranhamento, mas conceitualmente eu posso pegar essa aqui ou essa daqui, basicamente assim. Aqui eu faço o span. Então, o teorema de Reich-Schlieder me diz que, atuando com os polinômios nos campos, nesta região aqui, ou, digamos, com os operadores de Weil, nesta região aqui, então, digamos, atuando com AM no vácuo, eu gero todo o espaço de Hilbert. H. E sendo M uma região arbitrariamente pequena. Arbitrariamente pequena. Ou seja, isso é um resultado muito significativo. Metaforicamente, assim, as pessoas assim imaginam o seguinte, né? Digamos que esse aqui seja a Terra e aqui está o vosso laboratório. Aí vocês têm um certo conjunto de operadores e aqui tem Júpiter. Então, vocês utilizando esse conjunto de operadores, atuando no vácuo, com operadores localizados no vosso laboratório, em princípio, vocês podem gerar uma espaçonave que fica orbitando ao redor de Júpiter. Ou seja, metaforicamente é isso, né? Eu posso gerar todo o espaço de Hilbert, todos os meus estados, atuando com a álgebra de operadores, né? No vácuo, numa região tão pequena quanto eu quiser. Eu consigo gerar todos os estados, todo o espaço de Hilbert. Ok? Dá para captar um pouquinho digamos, o sentido do teorema de Reich-Schlieder? Vamos ver se tem algum comentário, se tem alguma pergunta. Professor, bom dia. Bom dia. Você falou na última aula, eu não pude acompanhar, um pouco
o caminho para a demonstração desse teorema, o que ele usa? Então, eu coloquei um vídeo do Witten, né? Então, o teorema é razoavelmente simples, mas demora um pouquinho. O vídeo do Witten é quase 40 minutos, né? Mas a ideia básica é que você, digamos, pega x1, xn, ok? Certo. X1, xn são nessa região aqui. A região que você quer mostrar que consegue gerar todo o espaço de Hilbert, que essa quantidade aqui é densa no espaço de Hilbert, correto? Sim. Então, uma maneira de mostrar é tentar mostrar que o único objeto, se esse aqui é realmente denso no espaço de Hilbert, o único objeto não tem que ter complemento ortogonal, ou seja, o único objeto que é ortogonal a isso aqui, ok? Sim. Tem que ser x igual a zero, ok? Então, isso significa que não há fisicamente outros estados ortogonais a o conjunto que você gerou a partir de M, ok? Isso é o objetivo. Agora se usa toda um argumento de translações temporais, de analiticidade, para poder realmente mostrar isso aqui, ok? Todas essas etapas, eu sugiro muito que vocês, assim, vejam aquele vídeo do Witten, lá tem realmente etapa por etapa. Mas a ideia básica é justamente mostrar que não há nenhum estado ortogonal a esses estados aqui, a não ser o vácuo, a não ser o vetor nulo, e, portanto, esse conjunto aqui realmente é denso no espaço de Hilbert, com x1, xn pertencentes a essa região de tamanho arbitrário. Essa é basicamente a ideia, né? Depois tem que ver todos os pormenores, né? Aí é um pouquinho técnico, não é um teorema tão imediato, mas a ideia básica é essa, né? Isso. Sim. Obrigado. O que mais? Eu mandei também um material pedagógico onde tem uma prova bastante simplificada disso, Giovanni. Não sei se você viu. Não. Tá, o Felipe já colocou isso. Então, tem duas coisas que eu sugiro. Tem um vídeo do Witten, muito bom, e tem esse material pedagógico que eu mandei pelo Felipe, também é bom, muito bom. É um seminário que foi ministrado em Harvard sobre o teorema de Reis-Leader. Isso. Tá bom, obrigado. Tá ótimo. Vamos ver se tem mais, assim, mais questões, dúvidas. Então, o teorema de Reis-Leader foi formulado da seguinte forma: se diz que o estado de vácuo é cíclico e separating para
a álgebra AM. Ou seja, atuando com AM sobre o estado de vácuo, se gera todo o espaço de Hilbert, ou seja, todos os estados da minha teoria, independentemente do tamanho de M, e depois, qualquer elemento da álgebra, digamos, A, atuando no vácuo, é diferente de zero. Isso eu estou considerando a álgebra de operadores bounded, né, que a gente vai utilizar no futuro de vácuo. Então, quando vocês encontram na literatura esse statement, que o vácuo é cíclico e separating, ou separante, como o Felipe sugeriu, isso significa que, atuando com os elementos da álgebra, no vácuo, vocês geram todo o espaço de Hilbert, e depois, a ação dos elementos da álgebra no vácuo é diferente de zero. Perfeito. Então, o teorema de Dirichlet, ele tem consequências assim digamos, nos força a certamente a todo um conjunto de reflexões, né? Apontando justamente propriedades próprias da teoria quântica de campo, que justamente pertencem à teoria quântica de campo, né? Ao fato que eu estou juntando a mecânica quântica com o espaço-tempo. Aí surgem coisas assim muito específicas, como, por exemplo, o teorema de Leibniz, a possibilidade de gerar todo o espaço de Hilbert olhando para uma região arbitrariamente pequena do espaço de Minkowski. Então, obviamente, a primeira reflexão é sobre o estado de vácuo, sobre a complexidade e a riqueza do estado de vácuo. Do estado de vácuo. Ou seja, o estado de vácuo, na teoria quântica de campo, é algo que, apesar da palavra vácuo, é muito longe de ser vácuo. Ok? É um estado muito complexo, é muito rico, com muitas propriedades. Então, a palavra vácuo, certamente, esse estado é algo muito especial mesmo, ok? Então, essa é a primeira reflexão do teorema de Dirichlet. A segunda é a importância da álgebra de operadores. Da álgebra de operadores. Basicamente, assim, tudo pode ser condensado nesta fórmula aqui. AM do vácuo gera todo o Hilbert. Ou seja, todos os estados, partículas, tudo que eu precisar. Então, aqui eu tenho dois ingredientes. A álgebra de operadores e o vácuo. E com isso aqui, eu faço qualquer coisa. Ok?
Então, há também uma terceira reflexão a ser feita, que se eu estou localizado aqui, e atuando com uma álgebra de operadores localizados aqui, eu consigo gerar uma espaçonave ao redor de Júpiter. Isso aponta para a existência de correlações extremamente fortes em teoria quântica de campo. Ou seja, obviamente vai ter que ter alguma correlação entre essa região aqui e isso aqui, vai ter que ter alguma coisa aqui. Então isso a gente chama de correlação. Então, essa palavra correlação justamente significa de como uma região do espaço-tempo está correlacionada com uma outra. Então, essa palavra correlações tem uma quantificação em termos matemáticos bem precisa, né? Quantificação. Em termos de objetos matemáticos que são chamados de funções de correlação. E a existência dessas correlações tão peculiares na teoria quântica de campo leva imediatamente a uma reflexão sobre o emaranhamento. O emaranhamento, o fenômeno do emaranhamento, em termos físicos, significa justamente a existência de correlações que não podem ser explicadas por argumentos clássicos. Ou seja, são as correlações mais fortes, mais intensas que nós conhecemos. E tudo isso, em teoria quântica de campo, pelo fato que eu estou juntando a mecânica quântica com a relatividade, com o espaço-tempo, o próprio campo é, digamos, um operador. E aqui, a presença do espaço-tempo é imediata. Então, isso leva à existência de correlações. Então, leva imediatamente ao estudo do fenômeno do emaranhamento, que, em teoria quântica de campo, torna-se assim, muito mais complexo, muito mais assim, elaborado e muito mais desafiador, pelo fato que o espaço-tempo está presente em todas as etapas. Então, a gente vai... Então, o fenômeno do emaranhamento é como se fosse uma coisa intrínseca da teoria quântica de campo. Porque tudo aponta para este fenômeno. O vácuo, o teorema de Schlieren, o fato que regiões do espaço-tempo estão correlacionadas de uma maneira assim muito complexa. Tudo isso faz com que o fenômeno do emaranhamento seja realmente um dos
dos aspectos fundamentais da teoria quântica de campo e do entendimento do estado de vácuo, da álgebra de operadores e das correlações presentes no espaço-tempo. Então, a gente vai rever um pouquinho o fenômeno do emaranhamento na mecânica quântica. Sempre que possível, a gente volta para a mecânica quântica e depois volta na teoria quântica de campo. De uma certa forma, na mecânica quântica, o fenômeno do emaranhamento é já bem entendido, digamos, desde o trabalho de Einstein, Podolsky e Rosen, de 35, se não me engano. E na teoria quântica de campo, o fenômeno do emaranhamento é muito mais sofisticado, muito mais, inclusive, difícil de quantificar. Não é tão simples. Na mecânica quântica, a gente usa certos critérios, certos quantificadores do emaranhamento. E na teoria quântica de campo, há necessidade de uma sofisticação de tudo isso. Então, quando a gente fala em emaranhamento, é preciso quantificar este fenômeno, ou seja, dar um medidor de emaranhamento, alguma coisa que meça o emaranhamento. Então, por exemplo, em teoria quântica de campo, é muito fácil você se deparar com medidores, por exemplo, com a famosa entropia de emaranhamento. A entropia de emaranhamento é um conceito, obviamente, está presente também na mecânica quântica. Calcular uma entropia de emaranhamento na mecânica quântica é relativamente complicado, mas, enfim, dá para fazer. Agora, na teoria quântica de campo, é complicado calcular isso aqui, e, inclusive, aqui na entropia de emaranhamento, há divergências ultravioletas universais. Eu só estou mencionando isso, depois, se for o caso, a gente vai... Eu vou dar algumas... Lá naquele repórter do Wickham, isso tudo está muito bem discutido. Depois tem outros quantificadores, medidores. Por exemplo, tem a famosa relative entropy, que é uma outra quantidade que se usa muito para medir, para quantificar o emaranhamento. Tem uma outra quantidade muito importante que é chamada de mutual information. E tem também uma outra que a gente vai estudar em detalhe, que é fazer um teste de Bell. Um teste da desigualdade de Bell. Ou seja, a gente constrói um estado, teoria quântica de campo, com algumas propriedades, por exemplo, quais são as propriedades de localização desse estado, e por aí vai. E a gente quer saber se, por exemplo, esse estado é emaranhado ou não. Então, a gente faz um teste da desigualdade de Bell. Se a desigualdade de Bell é violada, então a gente diz que o estado é emaranhado. Então, a gente vai... Eu vou apresentar no curso o teste de Bell, formulado na teoria quântica de campo, e vamos ver como a gente pode entender o emaranhamento de um estado fazendo um teste da desigualdade de Bell.
SH, isso é uma versão, digamos, da desigualdade de Bell um pouco mais, assim, que se presta mais a experimentos. É muito popular essa desigualdade de Bell SH. Ok? Então, temos, assim, teorema de Schlieder, temos o vácuo, temos a álgebra de operadores, temos o emaranhamento como propriedade intrínseca e fundamental da teoria quântica de campo. Por exemplo, se eu pego uma partícula de Higgs, essa partícula decai em 2 bósons, W mais e W-. Isso é um decaimento muito estudado hoje em dia no LHC. Então, isso aqui é um par de bósons emaranhado. Isso aqui tem spin 0, isso aqui tem spin 1, mas, obviamente, o momento angular total tem que ser 0. Então, esses spins não podem, assim, estão correlacionados. Então, basicamente, o estado natural das coisas em teoria quântica de campo é emaranhado. Isso. Ok? Tá ótimo. Vamos fazer uma pequena pausa para perguntas e reflexões. Ficou claro este caminho? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Então, vamos começar com o capítulo das correlações, né? Vamos começar com as correlações. Ok. Então, antes de começar com a introdução das funções de correlação, eu preciso fazer uma pequena apêndice. Certamente você já deve ter visto isso milhares de vezes, sobre um pouquinho a implementação das transformações de Poincaré como simetria. Ok? Como simetria, então, como leis de transformação dos operadores e dos estados. Lembrando brevemente o que acontece na mecânica quântica, né? Na mecânica quântica, eu tenho operadores, eu tenho estados. E na mecânica quântica, digamos, uma simetria, ela é implementada através de um operador unitário e os operadores, a lei de transformação dos operadores é o A, o menos 1, e os estados se transformam como o psi. Isso
um pequeno lembrete. Desta forma, por exemplo, quando eu olho para um valor de espera e me pergunto o que acontece implementando a operação U, então isso aqui vai em psi-U, a de U, psi-U, e isso aqui vai psi, o DAG, U, A, o DAG, U, psi. Então, como é unitário, então o valor de espera não muda. Justamente a ideia da simetria, de algo que não muda quando é implementado. Ok? Então, a implementação se dá via um operador unitário e os operadores se transformam desta forma e os estados desta forma. Isso se mantém na teoria quântica de campo. Então, digamos que agora a gente vai fazer uma transformação de Poincaré. Então, isso significa que eu faço uma translação mais uma transformação de Lorentz. Então, isso aqui é uma translação, são 4 parâmetros. E aqui tem a transformação de Lorentz, que obedece, né, lambda t em forma matricial. A métrica é deixada invariante. Então, a gente quer implementar as transformações de Poincaré como simetrias. Então, assim como a gente faz na mecânica quântica, o campo é um operador, e, portanto, ele se transforma o a lambda, o menos 1 a lambda, no caso de um campo escalar. Isso aqui é a transformação do campo quando U de A lambda é uma representação unitária do grupo de Poincaré. Esta aqui é a lei de transformação dos campos enquanto operadores. É praticamente assim, muito similar com o mesmo princípio que a gente usa na mecânica quântica. E vamos ver um pouquinho esse U. Então, para falar em representação unitária, eu preciso dizer alguma coisa sobre os geradores, né? Então, o grupo de Poincaré tem 10 geradores. 10 geradores. Eu tenho 4 geradores associados com as 4 translações, que eu vou chamar de PMI. Isso aqui são os geradores. E depois eu tenho, aqui são 4, e depois eu tenho 6 geradores associados às transformações de Lorentz, né? Por exemplo, se eu faço uma transformação de Lorentz infinitesimal, se eu faço uma transformação de Lorentz infinitesimal, então isso aqui é delta mini mais ômega mini, e olho para esta propriedade aqui, esta propriedade me diz que ômega mini tem que ser antissimétrico. Então, em princípio, aqui eu tenho 4 por 4, 16 parâmetros. Isso aqui me diz que eu tenho que subtrair 4, porque os diagonais são nulos.
e depois eu tenho que dividir por 2, porque são antissimétricos, então isso vai me dar séries. Então, aqui eu chamo de M mini, associados a ômega mini. Esses aqui, 4 mais 6 vai dar 10 geradores. Então, em termos de geradores, a gente sempre escreve exponencial de I, AMI, PMI, por exemplo, menos I sobre 2, ômega mini. Então, esses aqui são os parâmetros, esses aqui são os geradores, parâmetros, geradores. Tenho 4 aqui, tenho 6 aqui, ok? Perfeito. Então, se a gente trabalha esta relação aqui, no caso infinitesimal, por exemplo, dizendo que U é a identidade mais I, AMI, PMI, menos I sobre 2, ômega mini, M mini. Então, esta relação, o primeiro, este termo aqui, vai me dar φ de x mais I, e aqui vai me dar AMI, PMI, menos ômega mini sobre 2, M mini, atuando no campo φ. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Agora, como estou considerando transformações infinitesimais, posso fazer uma expansão de Taylor. Então, isso vai me dar φ de x mais a de mi de φ, mais I sobre 2, ômega mini. Aqui, no caso do campo escalar, vai me aparecer a parte orbital do momento angular. Então, isso aqui é dmi de φ. Então, comparando, a gente tem essa representação aqui dos geradores. Menos I dmi, M mini vai ser menos I x mi dmi menos x ni dmi. Aqui, no caso do campo escalar, a gente tem só o pedaço orbital. Mas se eu tivesse um spin ou um índice vetorial aqui, normalmente me aparece um outro termo, S mini, que está relacionado justamente com o spin do campo que eu estou considerando. Então, agora eu posso calcular a álgebra. E isso aqui vai me dar 0. Deixa eu só escrever as relações algébricas. Anotei aqui em algum lugar. Sim, então aqui eu posso calcular. Isso aqui vai me dar M mini com P lambda. Isso aqui vai me dar I, G mi lambda, P ni, menos G ni lambda, P mi. E depois vou ter M com M, né? M lambda ni. Isso aqui vai me dar I, G mi lambda, M ni alfa, aqui é alfa, menos G ni lambda, M mi alfa, e depois vai me dar menos, trocar mi com ni. Isso. Ok? Então, esse aqui é
Professor, Sim. não tá dando pra ver, pelo menos aqui na minha tela, a correção que você fez embaixo. Tá, peraí. Não, eu só escrevi como está terminando a página. Aqui vai ter isso aqui, menos, depois os mesmos termos, quando eu troco mi com ni. Dá para ver agora? Agora tá dando, sim. Tá ótimo. Ou seja, são os mesmos termos e você troca aqui mi com ni, ok? Deixa eu escrever então aqui na página seguinte. M, mini, M, lambda alfa. Então, isso vai ser I, G, mi lambda, M, ni alfa, menos G, mi lambda, M, mi alfa, menos G, mi alfa, M, ni lambda, mais G, mi alfa, M, mi lambda. Ok? Então, essas relações aqui, esta, define o grupo de Poincaré. PP, PM, que vai me dar um M, e vai me dar um... Não, PM vai me dar um P. PM vai me dar P, e depois MM vai me dar M. Então, isso aqui define a álgebra de Poincaré. Ok? E, então, eu tenho uma representação unitária M, e os campos se transformam desta forma aqui. Então, agora, o estado de vácuo, né? O estado de vácuo, voltando ao estado de vácuo, o estado de vácuo possui uma outra propriedade extremamente importante. Né? O estado de vácuo é invariante. Por transformações de Poincaré. Ou seja, é um estado deixado invariante. Isso é uma outra propriedade fundamental do estado de vácuo de uma teoria, que é FT. Né? Eu tenho a implementação das transformações de Poincaré via operadores unitários e o vácuo é deixado invariante por transformações de Poincaré. Ok? Ô, professor, só uma dúvida. Na verdade, o vácuo, ele é invariante sobre todas as transformações, né? Me corrija se estiver errado. Quais transformações? Qualquer simetria que você colocar no sistema, acho que o vácuo vai ser invariante, não? Ou aqui não convém isso? Bom, isso é um conceito complexo, porque você poderia ter a quebra espontânea, enfim, assim, não... Por enquanto, eu diria que estamos usando Poincaré, não estamos usando nenhuma outra simetria, então o vácuo, nessa teoria escalar que a gente está considerando, é invariante por Poincaré. Ok? Certo. Tudo bem. Porque isso requeriria toda uma bagagem um
pouco mais profunda, quando tem a noção de quebra espontânea de simetria, que também é um outro assunto extremamente relevante da teoria quântica de campo, mas a gente não vai entrar em tudo isso, né? Então, o vácuo lá, em princípio, há uma degenerescência, então as coisas não são tão tem que ser refinadas mais, né? Isso. Ok? Então, por enquanto, vamos nos ater às transformações de Poincaré, o vácuo dessa nossa teoria escalar. Então, o vácuo é deixado invariante por transformações de Poincaré. Ok? Tudo bem, professor. Obrigado. Tá. Perfeito. Mas é uma pergunta importante, sim, né? Isso mesmo. O que mais? Tá ótimo. Então, agora, tendo feito isso, vamos introduzir as funções de correlação. As funções de correlação. De correlação. Então, as funções de correlação são o valor de espera no vácuo de, por exemplo, N operadores de campo. Então, isso significa D4x1, D4xn, que vai ter F1x1, Fn xn, que vai ter Wn x1, xn. Sendo que Wn de x1, xn é igual φ de x1, φ de xn. Esse aqui são chamadas de essa quantidade aqui é chamada de função de correlação. Professor, não tem o ordenamento temporal, não? Não. Ah, Função tá. de correlação, a gente vai chegar, ainda cedo para chegar no ordenamento temporal. Isso é função de correlação a n pontos de White. Ok? Essas são as funções de correlação de Whiteman. São o valor de espera no estado de vácuo de N operadores de campo smeared. Esse aqui são funções testes, S, F4, S, F4. Esse aqui é uma distribuição temperada. Distribuição temperada. Ok? Essas são chamadas de funções de correlação de Whiteman. Não há ordenamento temporal, por enquanto. O ordenamento temporal virá na próxima aula. Ok? Ok, professor. Tá. Então, estas funções de correlação de Whiteman, aqui vale a pena abrir uma pequena parêntese, né? Foram introduzidas justamente por Whiteman. Tem um famoso livro do Strader and Whiteman só sobre essas funções. E estas quantidades foram introduzidas justamente por Whiteman porque elas permitem dar uma definição, digamos, se vocês quiserem, axiomática, extremamente precisa do que é uma teoria quântica de campo. Então, repercorrendo um pouquinho
as décadas passadas, a gente poderia dizer que uma teoria quântica de campo é algo que obedece os axiomas de Watt. Ok? E aqui vocês, por exemplo, podem olhar o livro do Arg, tem realmente uma discussão bem bonita sobre os axiomas de Whiteman. E isso só eu queria mencionar para vocês entenderem melhor, se situarem melhor a importância de tudo isso. Então, esses axiomas utilizam de forma digamos, essas funções de correlação desempenham um papel fundamental dentro da formulação de uma teoria quântica de campo como sendo uma teoria definida como sendo algo que obedece aos axiomas de Whiteman. Esses axiomas são realmente assim muito físicos mesmo, né? Por exemplo, deixa eu dar uma noção muito rápida do que isso significa, só para finalizar e ter uma ideia assim um pouquinho mais precisa disso. Tinha anotado aqui, onde que está? Função de correlação. Sim. Então, por exemplo, tem vários pontos, né? O primeiro, né? Então, por exemplo, há um espaço de Hilbert H, e nesse espaço temos uma representação unitária do grupo de Poincaré. Então, isso, por exemplo, o primeiro axioma. Então, tem um espaço de Hilbert, tem uma representação unitária do grupo de Poincaré. O segundo diz que existe um único estado chamado estado de vácuo, que é invariante por Poincaré. O terceiro diz respeito ao espectro das translações. Então, o espectro das translações, isso aqui é o operador energia-momento, então tem que ser positivo e as energias também. Isso significa, isso é muito importante, esse axioma muito físico, né? E ele diz que o espectro de P está no chamado de forward cone. É o cone, isso aqui é um cone com energia positiva. Depois, existem objetos que chamamos de campos, que são operator valid distribution, ou seja, eu tenho que defini-los como funcionais lineares, espaço de Schwartz,
E estes objetos se transformam desta forma sob Poincaré. Depois tem um outro ponto, que é da causalidade, que a gente já viu. Causalidade diz que F G igual a zero quando suporte FG space-like. Isso aqui a gente viu, né? Isso aqui o Whiteman dá como axioma, né? Mas a gente viu que a Pauli Jordan realmente realiza isso, né? Isso é, pelo menos em teoria livre, isso é muito bem entendido. E depois tem a completeza. A completeza me diz que qualquer operador relevante da minha teoria pode ser construído utilizando combinações mais produtos dos campos elementares. Faço combinações e produtos desses objetos, eventualmente infinitas e tudo, e com alguma noção de convergência, e gero todos os operadores relevantes da minha teoria. E depois tem o último ponto, que é chamado de, que o Ag chama de dinâmica. A dinâmica, isso me diz que a evolução temporal dos campos é determinada uma vez que eu conheço o valor inicial num pequeno vedor de um certo ponto inicial, x0. Então, isso aqui aqui tem x0, e aqui tem, isso aqui é um pequeno vedor de x0. Então, se eu conheço os campos em x0, existe algum princípio de dinâmica, alguma evolução temporal que me permite determinar como os campos evoluem no tempo. Então, esses são digamos assim, o Ag apresenta, por exemplo, os axiomas de Whiteman desta forma, muito física, né? Então, o Whiteman conseguiu mostrar que, então, esses axiomas são tidos como sendo uma definição de teoria quântica de campo. O que é uma teoria quântica de campo? Se eu tivesse que dar uma definição, poderia utilizar esses axiomas de Whiteman, dizer que alguma coisa em que tem um espaço de Hilbert, tem uma representação unitária do grupo de Poincaré, tem um único estado de vácuo que é invariante por Poincaré, o espectro do tensor energia-momento é positivo, com energias positivas, os campos são distribuições que se transformam desta forma, vale o princípio de causalidade, e tem a completeza, e tem uma dinâmica. Então, isso seria uma teoria quântica de campo. E o Whiteman conseguiu mostrar que se vocês conhecem estas funções de correlação aqui, ele tem um famoso teorema de reconstrução. Teorema de reconstrução. Então, se você conhece
as funções de correlação, você pode reconstruir, né, todos os pontos que a gente assim enumerou. Então, você reconstrói a teoria quântica de campo a partir do conhecimento das funções de correlação. Por isso que estas funções de correlação justamente são um objeto, assim, um dos objetos assim, em que se dá maior atenção. A teoria quântica de campo, o estudo das propriedades destas funções de correlação. Ok? Chamadas também de função de correlação, justamente de Weitmann. Ok? Ficou clara um pouquinho a ideia? Antes de entrar nos cálculos, né, vale a pena situar um pouquinho a construção teórica. Né? Vamos fazer mais uma pausa, vamos entrar um pouquinho numa discussão, vamos ver se tem perguntas e por aí vai. Silvio, Sim. escuta, quando você fala de poder reconstruir a teoria a partir das funções de correlação, o que você quer dizer mais precisamente com reconstruir a teoria? Por exemplo, que quantidades você obtém a partir das funções de correlação? O espaço de Hilbert, por exemplo. O espaço de Hilbert enquanto o espaço de Hilbert dos estados em que tem essa representação do operador de Poincaré, e tem todos os operadores que atuam nesse espaço de Hilbert mesmo. Ok? Todos os operadores físicos hermitianos que atuam no espaço de Hilbert. Isso vai ser um espaço de Hilbert, assim, um conjunto de estados. Aqui vai ter um conjunto de operadores, e a atuação destes operadores sobre o espaço de Hilbert, e os valores de espera desses operadores gera toda as quantidades físicas. Então, você reconstrói isso tudo a partir do conhecimento dessas funções de correlação e das propriedades analíticas que elas têm. Tá bom, se é um teorema eu acredito, mas tá ótimo. Parece incrível, mas ótimo. Então, eu quis mencionar isso porque é historicamente extremamente importante, pelo menos conceitualmente, né? Embora construir uma teoria quântica de campo que satisfaça justamente todos os axiomas de Weitmann é impossible mission. Mas, logicamente, assim, é um ponto de clareza muito grande. E a prova desse famoso teorema de reconstrução é complexa, como vocês podem imaginar, e tem um livro inteiro, aquele famoso livro do Weitmann, Strater de Weitmann, que é dedicado só sobre esse teorema de reconstrução, basicamente. Né? Ok? Vale a pena ler, por exemplo, o resumo condensado que o AAG dá sobre isso. Né? Isso. Tá ótimo. Aqui eu segui basicamente a apresentação do AAG, que é muito física, né? Mas, obviamente, entrar nos pormenores de tudo isso teria que ter um expert mesmo no assunto, Bruno, não é tão simples. Eu conheço algumas propriedades pequenas de analiticidade das funções de Weitmann, são bem bonitas, né? Elas têm propriedade de analiticidades muito bonitas mesmo. Isso tudo levou também a um grandíssimo avanço em tudo isso, que foi a conexão com a formulação euclidiana da teoria quântica de campo, via continuação analítica das funções de Weitmann. Isso é algo
extremamente importante mesmo. Isso. É nessa continuação que vão aparecer aqueles axiomas de Osterwalder, Schrader também, não é? Então, isso é os axiomas de Osterwalder e Schrader são a versão euclidiana dos axiomas de Weidmann. Então, se você esquece do Minkowski, você trabalha diretamente no euclidiano, ok? Então, você tem um conjunto de funções de correlação no euclidiano que satisfazem os axiomas de Osterwalder e Schrader. Então, é possível definir esse conjunto de funções de correlação no euclidiano, te define por continuação analítica funções de correlação no Minkowski que satisfazem os axiomas de Weidmann. Isso é o conteúdo do Osterwalder e Schrader. São coisas muito importantes, porque a formulação euclidiana pode ser feita via, por exemplo, fórmulas de Patin integral muito mais bem definidas do que no Minkowski. Então, podem se introduzir as funções de Schwinger, enfim, é algo muito, muito importante. Tem toda a conexão com a mecânica estatística, é realmente algo muito, muito importante, o que você está mencionando. Isso. Certo. Isso, mas é claro, eu não vou poder entrar em tudo isso, não tenho um know-how, não deveria ser mas o caminho é esse, o caminho é certamente esse. Eu, assim, apresentei um pouquinho como a AG faz, porque é muito físico, bem bonito, pelo menos de saber, né? Pelo menos de saber a importância disso e todos esses desdobramentos que depois foram alcançados. Né? Muito bem. Então, agora que temos um panorama, digamos, um pouco mais geral de tudo isso, vamos agora começar com o cálculo, né? Vamos calcular com o cálculo da função de Weidmann a 2 pontos, para entender as propriedades dessa quantidade aqui. Então, vamos calcular este objeto aqui. Tá. Então, como que eu vou calcular isso? Então, tem uma maneira bastante simples de calcular isso, como eu tenho o produto de 2 objetos, então eu posso escrever isso como sendo o comutador, Fiché, mais o anticomutador, Fief, Fig. Ok? Muito bem. Isso aqui é já um nosso conhecido. Isso aqui nós estudamos, assim, detalhadamente na aula passada. Então, esse aqui é a Pauli Jordan. Então, vai ser a Pauli Jordan, FG. Né? Lembrando que, basicamente, a Pauli Jordan tem D3P, que tem a medida invariante de Lorentz, e aqui tem um seno de Px. E a Pauli Jordan, ela é causal, ou seja,
se o suporte de F for causal com relação ao suporte de G, então a Pauli-Jordan é igual a zero por separações space-like. Né? Ou seja, a Pauli-Jordan é diferente de zero quando eu tenho um intervalo time-like ou, eventualmente, cono-luz, que tem uma singularidade tipo delta x ao quadrado, mas quando o intervalo é estritamente space-like, a Pauli-Jordan é nula. Então, o primeiro termo, que é o anticomutador, que é o comutador, é o nosso velho conhecido, e agora temos o anticomutador. φF, φG. Certo. Então, isso eu vou deixar como exercício, né? Um exercício muito interessante calcular esse objeto. Mas eu vou dar o resultado, né? Um exercício. Então, esse anticomutador é basicamente, aqui na Pauli-Jordan me aparece o seno, ok? No anticomutador, aqui, φ de F, φ de G, vai me aparecer a mesma coisa. 1 sobre 2 ômega p, só que me aparece o cosseno. Então, basicamente, assim, a função de Weitmann a 2 pontos, né? φF, φG, ela vai ser a soma da Pauli-Jordan, então, tipicamente tem um fator no meio, 3p, 2π ao cubo, sobre 2 ômega p. Então, aqui aparece o seno de px menos y, e aparece também o cosseno, aparece a parte simétrica, cosseno de px menos y, ok? A Pauli-Jordan, a gente já sabe bastante sobre a Pauli-Jordan, né? Em particular, ela é nula para intervalos space-like, ok? Aqui eu tenho, isso aqui, obviamente, é d4x, d4y, aqui eu tenho f de x, g de y, e depois eu tenho essas combinações aqui. Uma em x, a outra. Uma em seno, a outra em cosseno. Nunca posso me esquecer que tudo é depois saturado com essas funções testes. Okay? Muito bem. Então, agora surge a questão de quais são as propriedades deste segundo termo aqui. Ok? A Pauli-Jordan é antissimétrica. Quando eu troco x com y, ela muda de sinal. E esse termo não. Como tem um cosseno, ele é simétrico, justamente ele é chamado também de... normalmente na literatura é chamado com o termo de h, x menos y, que é simétrico. Então, o cálculo da função a 2 pontos de Weitmann vai me dar a parte antissimétrica, que é a Pauli-Jordan,
é uma parte simétrica, que é esta função h. Então, quais são as propriedades da função h? Então, a primeira é que ela é simétrica. Isso aqui a gente já... Depois tem uma propriedade também muito importante que diz respeito a o que acontece quando eu calculo h de x menos y por intervalos space-like. É zero? Não é zero? O que vocês diriam? O que vocês esperariam? Então, ela não é zero. Ela não é nula. Por exemplo, se eu calcular a tempos iguais, portanto, o intervalo automaticamente é space-like, isso aqui é m dividido 2 π ao quadrado, aqui tem x menos y, a parte espacial, e aqui vai ser a função de Bessel, x menos y. Isso significa que quando esta quantidade aqui é grande, né, quando, por exemplo, m de x menos y é grande, isso aqui vai como m x menos y exponencial de menos x menos y. Ok? Ou seja, isso é um resultado importante, ou seja, as funções de correlação deixa eu escrever assim, em teoria quântica de campo, quando x menos y é space-like, isso aqui nunca é zero. Isso, quando a parte espacial é grande, por grandes valores disso, comportamento é chamado, é a chamada cluster própria. Cluster própria. Ou seja, se a teoria é massiva, se comporta como m sobre f exponencial de mf. Isso no caso massivo. E quando a teoria é massless, isso se comporta como um coulombiano, 1 sobre f ao quadrado. Isso sendo que f é a separação space-like. Isso é um resultado muito importante da teoria quântica de campo. Diz que as correlações entre os campos não são nulas, mesmo que a separação seja space-like. E o comportamento assintótico é dado, tem um decaimento exponencial com a distância entre space-like, entre as duas regiões, no caso massivo, ou tem um comportamento coulombiano,
no caso massless. Isso é uma propriedade geral das funções de correlação, extremamente importante da teoria quântica de campo, que mostra toda a força das correlações destas funções de correlação. Elas não são nulas também na região space-like. Isso é um ponto importante, e isso bate, obviamente, também com o teorema de Dirichlet, no sentido que essas correlações permeiam todo o espaço-tempo, mesmo regiões space-like. E esse é a famosa propriedade de cluster property das funções de correlação. Ok? Então, acho um bom ponto para parar. E eu queria que vocês, assim, fizessem esse cálculo, né? Dá para fazer cálculo do cosseno, né? Por exemplo, tem um livro que vocês podem consultar, é o livro do Greiner. Tem um livro onde esse cálculo está feito muito bem, é o Greiner. Não lembro o título, acho que é o Field Quantization. Isso, Field Quantization. Field Quantization. Lá tem uma discussão muito bem feita sobre essa parte simétrica, né? X menos Y, que seria basicamente o cosseno, né? O cosseno de P. Isso vale a pena refazer isso tudo, chegar nesse resultado aqui da função de Bessel e entender a famosa cluster property, ou seja, a propriedade que me diz que as funções de correlação não são nulas, também na região space-like, mas a cluster property me dá o comportamento assintótico, me diz que no caso massivo há um decaimento exponencial, e no caso massless há um decaimento coulombiano. Mas, estritamente falando, não são nulas. Não são nulas. Esse aqui, fisicamente, é relevante, essa propriedade. Isso se estende depois às funções de Weitmann, também a N pontos. É possível dar uma definição mais precisa de cluster property também para as funções a N pontos. Ok? Então, eu sugiro dois exercícios. Então, o primeiro é o cálculo do cosseno, né? Cosseno de Px menos y, quando x menos y é space-like. E depois, o que acontece? Então, vamos pegar a função a 2 pontos de Weitmann. Xy, no princípio, ela é 0, φ de x, φ de y. O que acontece quando eu pego a transformada de Fourier, de Poincaré, desta função? Então, o que acontece se eu agora calculo? Se eu faço uma transformação de Poincaré, o que acontece com esta função aqui? Lembrem que vocês já sabem um monte de coisas. Sabem que como se transformam os campos, e qual é a propriedade do estado de vácuo. Ok? Então, esses dois exercícios são bem interessantes para finalizar
um pouquinho os correlatores, as funções de correlação de Whiteman, e na próxima aula a gente vai introduzir uma outra classe de funções de correlação, que são as funções de correlação que vocês já mencionaram, que é o T-produto. O T-produto entra numa outra etapa do estudo da teoria quântica de campo. E a gente vai primeiro entender as funções de Whiteman e depois o T-produto. Ok? Acho um excelente ponto para parar. E depois de ter feito o T-produto, eu gostaria de apresentar também um pouquinho o caso fermiônico, os campos espinoriais, né? E como se faz o smearing no caso dos campos espinoriais, e depois partir para o problema do emaranhamento em teoria quântica de campo. Isso vai requerer bastante trabalho mesmo. O próprio entendimento do emaranhamento é algo muito mais complexo do que em mecânica quântica, justamente pela presença da causalidade, do espaço-tempo, do fato que os campos são distribuições, e vamos ter que usar isso de maneira muito prática, porque na hora de estudar o emaranhamento, precisamos de dizer aonde que a Alice está, aonde que o Bob está, então precisamos de dizer quais são as regiões espaço-temporais que realmente a gente está analisando no sentido de emaranhamento mesmo, ok? Então, toda essa questão de distribuições, de funções testes, suportes, no caso do emaranhamento, não é apenas digamos, algo que matematicamente a gente conhece, mas depois esquece. Não, é algo que a gente vai precisar realmente, o arroz com feijão mesmo, porque eu vou ter que depois assim localizar a Alice numa certa região, e a localização se faz com uma função teste, que tem o suporte nesta região aqui. Então, o espaço das funções testes, no estudo do emaranhamento, é algo que vai carregar muitas informações. Ok? Muito bem. Então, não é só um apêndice matemática, mas é realmente uma necessidade física, saber se virar com os campos enquanto distribuições, com as funções testes e por aí vai. Muito bem. Então, vamos abrir um pouquinho a discussão. São 11h30, hoje eu tenho uma bateria de exames para fazer hoje à tarde. Mas vamos abrir um pouquinho a discussão para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Se ficou alguma coisa não ficou clara. Professor, aquele axioma lá da dinâmica, né? Sim. Eu imagino que a dinâmica seja dada pela Hamiltoniana, né? Olha, o AG não especifica. De repente você tem... Sim, certamente eu acredito que você vai ter alguma coisa tipo essa coisa aqui, né? Uhum. Correto? Então vai ter, digamos assim... Aquilo lá seria como se fosse, sei lá, as condições de contorno ou... Exatamente. Vai ter que ter alguma noção de... isso... No estudo um pouco mais assim refinado e, digamos assim, com todas essas noções de sextrelar álgebra e por aí, álgebra de operadores, que depois é isso que a gente vai usar, né? Uma dinâmica seria um automorfismo, né? Que pega um elemento da álgebra e leva o elemento da álgebra na álgebra, só que vai ter esse parâmetro T
no meio do caminho, que basicamente depois vai ter uma evolução, né? Vai ter uma evolução temporal, é isso tudo, né? Mas, em princípio, digamos, isso está relacionado um pouquinho com essas ideias, né? De você incluir automorfismos, e isso está também muito relacionado com aquela construção de Tomita Takezaki, né? Que também a gente vai apresentar, né? Ok? Mas certamente algum tipo de objeto, vou chamar objeto aqui, que você depois vai ter que construir de alguma maneira, e que dá a evolução temporal, a dinâmica, digamos, como evolui o teu sistema no tempo. A ideia é essa, Giovanni. Depois, assim, especificar o contexto, especificar a construção desse objeto aqui pode ser mais ou menos complicado. Tá bom, obrigado. Mais perguntas? Se ninguém tem, acho que eu queria fazer uma, Silvio. Sim, Bruno. Um pouco lá para trás, desculpa se você já discutiu isso, mas deixa eu fazer a pergunta de qualquer forma. Você estava falando sobre o estado de vácuo já ser emaranhado e todos os estados serem construídos a partir do vácuo. Sim. Tá, isso está correto. Então, Sim. significaria que, de certa forma, todos os estados do espaço de Hilbert são emaranhados, é isso? Sim. Tá. Só que eu não sei mostrar isso. Tá bom. Mas isso seria... É isso, basicamente é isso. Tá. E aí me vem uma ver o pergunta. emaranhamento do vácuo não é simples, Bruno. Tá, tudo bem. Mas aí me vem Isso não tem na mecânica quântica, esse statement não tem na mecânica quântica. Então, fisicamente falando, a impressão que dá é que, bom, a ideia toda da teoria quântica de campos é ser uma formulação mais fundamental a partir da qual, bom, você descreve as coisas. Sim. Então, quando a gente pensa num estado em mecânica quântica, de alguma maneira, ele deve ser, talvez seja muito difícil fazer isso, mas ele deve vir fundamentalmente daquilo que está lá na teoria quântica de campos. Sim. Isso também é bastante entendida, essa questão. Isso. Aí a minha pergunta é, se na mecânica quântica você tem estados que não são emaranhados, você tem estados produtos, em princípio, sim, por um lado, e, por outro lado, esses estados eles seriam consequência de uma teoria quântica de campos, onde tudo é emaranhado, então parece um pouco um paradoxo, olhando de um jeito bem inocente. Você teria algo a comentar sobre isso, assim, para me ajudar a entender? Sim. Isso é um ponto importante. Então, isso vai direto no coração da mecânica quântica, Bruno. E que, quando você fala de um sistema bipartido, na mecânica quântica, ok? Vamos falar de mecânica quântica. O espaço de Hilbert da mecânica quântica, sobre o qual se dá a descrição do sistema bipartido, é produto tensor dos dois espaços de Hilbert. Isso aqui, se você quiser, é um axioma da mecânica quântica, é algo fundamental da mecânica quântica. Ok? Então, em quantum field theory, dependendo da
geometria dependendo da geometria e propriedades. Isso está muito bem explicado no item. Propriedades de causalidade do aparato experimental mesmo, ou seja, de como estão localizados Alice e Bob no espaço-tempo. Tem várias configurações de espaço-tempo. Por exemplo, tem os cones de Rindler, tem os W-cones, tem os corredores, isso tudo é bem bonito. Não é possível dizer que o espaço de Hilbert da QFT é um produto tensor. Isso não é possível. Ok? Então, isso é uma diferença muito grande entre teoria quântica de campo e mecânica quântica. Aqui você tem um número finito de grau de liberdade. Aqui você tem um número infinito, contínuo, que leva a espaço, que leva ultimamente a espaço de Hilbert não poder ser considerado como um produto tensor. Isso faz toda a diferença muito grande entre a mecânica quântica e a teoria quântica de campo. Isso é uma diferença intrínseca muito profunda, muito bem explicada naquele review do item, tem 2, 3 capítulos só sobre isso, sobre quando o espaço de Hilbert, de uma teoria quântica de campo, pode efetivamente ser considerado como um produto tensor. Então, reproduz isso aqui. Então, quando você tem uma situação, por exemplo, se você tem um wedge aqui, se você tem um wedge aqui, e aqui no meio você tem uma região que separa, tem, digamos, um corredor, né? Tem uma configuração espaço-temporal desse tipo, onde aqui isso é a região de Alice, isso aqui é a região do Bob, mas as duas regiões não se tocam, porque tem esse corredor aqui. Então, nesta situação física, é possível mostrar que a teoria quântica de campo dá uma fatoração dos espaços de Hilbert. Então, você recupera os estados produtos da mecânica quântica e tudo que você quiser. Mas se você tem uma configuração em que, por exemplo, não tem esse corredor, né? Por exemplo, W-cone, cone duplo, ou, por exemplo, os cones de Rindler, né? Em que tem esse ponto de interseção, aí não vai ser possível chegar a um produto tensor. Então, realmente, a teoria quântica de campo, ela pode certamente reproduzir os resultados da mecânica quântica, quando é possível fatorar o espaço de Hilbert, mas, em geral, é algo muito mais complexo e muito mais sofisticado de ser entendido. Quando veja que essas são as propriedades do espaço-tempo. Aqui o espaço-tempo entra de uma maneira muito forte. Na mecânica quântica, não é que o espaço-tempo não entra, mas na mecânica quântica você pode, mentalmente, você pode se isolar e considerar somente uma faceta do teu problema. E tudo funciona bem. Por exemplo, você considera só o spin como número quântico, então tem spin para cima, spin para baixo, então vai ter um espaço tensor, vai ter os estados emaranhados em termos de
de mais e menos, e tudo funciona super bem. A, B, não tem problema. Essa construção aqui, simplesmente em teoria quântica de campo, não dá para fazer. Não é possível analisar o emaranhamento nesses termos, vai ter que introduzir medidores de emaranhamento muito mais sofisticados, e a própria bipartição de uma teoria quântica de campo requer dizer aonde está Alice e aonde está o complemento causal de Alice, que é Bob. Então, na especificação dessa geometria, o espaço-tempo entra de uma maneira muito profunda e leva à questão de se é possível efetivamente considerar o meu espaço de Hilbert como sendo um produto tensor ou não. Então, são questões bem teoria quântica de campo mesmo, em toda a complexidade da teoria quântica de campo. Ou seja, não é uma contradição, é que a teoria quântica de campo, pelo fato de ter o espaço-tempo embutido dentro dela, nos obriga necessariamente a olhar para a geometria do espaço-tempo. Então, tudo isso surge de maneira natural. Eu recomendo esse capítulo do Witten, muito claro sobre essa questão do espaço de Hilbert, da teoria quântica de campo, poder ou não ser considerado como um produto tensor. Não, obrigado. Então, entram todas essas questões de geometria espaço-temporal, entram de maneira muito profunda, muito profunda. Uhum. Então, só para finalizar a pergunta, também não tá ficando um pouco tarde, eu não queria aprofundar, mas eu queria muito fazer essa pergunta agora. De certa forma, o espaço de Hilbert depende de Alice e Bob, depende dos observadores. Quer dizer, se eles estivessem se esses cones dele, como está no desenho aí no topo da página, se eles se tocassem, por exemplo, o espaço Sim. de Hilbert não seria um produto. Então, de certa Não, forma... não, exatamente. O termo técnico que se usa é o emaranhamento, a quantidade, ou seja, o espaço de Hilbert em si é o espaço de Hilbert. Depois, o medidor do emaranhamento que você está considerando para efetivamente estudar o que está acontecendo na tua teoria, uma vez que você especifica a geometria do espaço-tempo, é correto dizer que o medidor vai depender da bipartição entre Alice e Bob. Quando você escreve que o espaço pode ser um produto, quando tem o corredor, sim, é fundamentalmente diferente de... Quer dizer, é diferente quando você não tem um corredor, então o espaço não é um produto. Não é um produto, então você não tem, e tudo emaranhado. Tá, mas se o espaço é um produto ou não é um produto, você está falando de espaços diferentes? Não, é só a maneira como você realmente consegue escrever para depois fazer as medidas, é isso? Não, como assim? Não, o espaço, você vai ter que definir, na teoria quântica de campo, Bruno, você não vai poder utilizar, por exemplo, você tem um estado, a noção de separabilidade que você usa na mecânica quântica, na teoria quântica de campo é muito mais complexa. Isso aí não pode ser feito diretamente nos estados. Não dá para fazer. Não, tudo bem, isso eu aceito, mas isso mesmo naquela situação em que você tem o tal do corredor, que você escreveu... Sempre. Você vai ter que introduzir sempre medidores. Então, você vai ter que, por exemplo, calcular, digamos, a entropia, uma entropia, digamos, seja a relative entropy, por exemplo. Ok? Então, você vai calcular
a entropia, a relative entropy, no caso em que não há o corredor, ok? Tá. E no caso em que há o corredor, por exemplo. Ok? Então, num caso é diferente de zero, no outro caso vai dar zero. Então, você diz que aqui o estado é emaranhado, aqui não é emaranhado. Mas é preciso sempre, a análise nunca é feita nos estados, porque não dá para fazer, não é tão simples como na mecânica quântica, porque você não pode isolar o número quântico por causa do espaço-tempo que está lá dentro. Então, você sempre vai ter que, na teoria quântica de campo, entender o emaranhamento como através de um medidor, seja uma entropia, seja a informação mútua, seja um teste de Bell, e por aí vai. Ok? Tá. E, inclusive, isso vai te permitir também dizer quando o vácuo é emaranhado ou não. Por exemplo, você pode estudar o vácuo nesta configuração aqui, ok? Então, você vai fazer um teste de Bell, vai colocar aqui o teu estado de vácuo, e aqui você vai colocar o teu operador de Bell, que é construído justamente com operadores de Alice, com operadores de Bob, e aqui você vai ter que explicar toda a geometria que você está usando, entra aqui dentro. E aí você pode, calculando esse objeto aqui, você pode dizer se o estado de vácuo, na geometria que você está considerando, é emaranhado ou não. Ficou um pouco mais claro. É assim que se faz. É muito difícil entender o emaranhamento. Você não vai poder simplesmente assim, fazer isso. Por exemplo, você pega um estado de duas partículas, ok? No vácuo. Isso não, você vê imediatamente que não é a mesma coisa do que discutir como na mecânica quântica, né? O vácuo é o vácuo. O vácuo da teoria quântica de campo não é um produto tensor de nada. Mas o vácuo da mecânica quântica, se você pega dois osciladores, o vácuo do teu sistema é o tensor do primeiro oscilador vezes o segundo oscilador. Sim. Aqui na teoria quântica de campo não tem isso. Então, toda análise simples da teoria quântica de campo, do emaranhamento em termos de estados, na teoria quântica de campo tem que ser feita de forma muito mais sofisticada. E tem que introduzir necessariamente um medidor. Ah, tá. Então, emaranhamento, você não vai falar em termos de estado-produto nunca, porque você não pode definir, então sempre emaranhamento vai ser em termos desses tais medidores. Desse medidor. E aí tem toda a dificuldade de introduzir o que é uma matriz de densidade em teoria quântica de campo, o que é um correlator de Bell. E aí aqui aparece toda a estrutura da teoria quântica de campo, com toda a sua peculiaridade de ser uma teoria com número infinito de graus de liberdade e de conter o espaço-tempo dentro dela. Uhum. Isso. Exatamente. Eu te aconselho a ler esse report do algum capítulo desse report do Witten. É realmente muito, muito claro, muito bem feito sobre isso tudo mesmo. Isso. Tá ótimo. E tem toda essa questão do espaço-tempo. O que você está levantando são os pontos fundamentais que o pessoal está tentando entender, Bruno. Essas geometrias, por exemplo, imagina se você não tem Minkowski, mas você tem um de Sitter, anti-de Sitter, ou tem um buraco preto, ou tem um espaço-tempo curvo. Imagina todos os tipos de geometria que você pode
possíveis e imagináveis e as complicações que tudo isso acarreta, né? Isso. Mas e isso é o desafio que o pessoal está... Inclusive, tem essa questão muito aberta de definir os melhores medidores. Aqui tem toneladas de coisas, tem bilhões de entropias, von Neumann, entropia de emaranhamento, mutual entropy, relative entropy, negativity, Renyi entropy, enfim. São questões extremamente muito bonitas, porque isso depois dizem a respeito a todas essas aplicações tecnológicas de teoria da informação e por aí vai. É realmente um desafio muito grande isso aqui. Isso. Não, beleza, vamos ver o que tem nas próximas aulas do curso. Aos pouquinhos a coisa vai entrando na cabeça. Obrigado, Silvio. Tá ótimo, nada. Tá bom, pessoal, então eu vou indo já em meio-dia, estou meio atrasado já, tá? A gente se vê na segunda-feira, então, ok? Tá ótimo, então. Tchau, tchau. Tchau.